Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, vamos traçar um paralelo entre duas épocas, separada por pouco mais de 100 anos, mas com um evento comum entre estes dois períodos. Vamos resgatar com os nossos convidados os fatos, as semelhanças e as diferenças quanto aos impactos da gripe espanhola e da Covid-19 na capital gaúcha. Para isso, eu recebo de forma virtual aqui no programa o historiador e coordenador de cursos da Escola do Legislativo da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Jorge Barcelos, e também a museóloga e historiadora do Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul, Ângela Pomati. Ela que é uma das organizadoras da exposição Gripe Espanhola, a Marcha da Epidemia, lembrando os 100 anos da gripe espanhola. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. A você de casa que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Deixa eu começar trazendo os nossos convidados aqui para que cada um fale um pouquinho da sua experiência com esse tema, né? Fazendo essa relação entre gripe espanhola e Covid-19, trazendo essas duas épocas para a gente contextualizar, mas como esse tema bate para cada um de vocês, né, sobre essas questões. Começo com o Jorge, mais uma vez agradecendo pela presença. Muito obrigado, Jorge. Entende o quê? Bom, eu tenho na minha história a formação de base e após eu fiz a pós-graduação, mestrado, doutorado no campo da educação. A minha primeira iniciativa, aproximação com esse campo, foi com um estudo da classe médica em Porto Alegre. Eu fiz um trabalho que se chama Saber e Moralidade, que é sobre o discurso médico e higienicista em Porto Alegre, na passagem do século, até justamente os anos 40, entre 1890 e 1940. E eu estava pesquisando, não especificamente a questão da gripe espanhola, mas me preocupei em saber como a classe médica funcionava, interagia com a sociedade nesse período. Isso foi bastante importante na época, foi um dos primeiros estudos que nós tivemos sobre esse tema na capital. Foi orientado pela Sandra Pesavento em 1989. E desde então eu trabalhei sistemas de cultura na minha formação e também nas pesquisas que eu desenvolvi como integrante do Memorial da Câmara de Porto Alegre. Mais recentemente, no ano passado, eu publiquei um livro chamado Tempos de Pandemia, que reúne meus textos publicados, né, na imprensa, no Sul 21, na Zero Hora, nos diversos jornais, no Le Monde Diplomatique Brasil, tentando compreender, então, um pouco, né, 30 anos depois do meu primeiro estudo, como foi, como se instalou essa pandemia, mas principalmente a mesma preocupação social, né, entender as repercussões, né, no campo da moral, no campo da política desse fenômeno, né. Acho que é importante a gente destacar que a história da saúde, que a história da medicina, ela é hoje uma vertente importante, né? Nós temos muitas instituições de saúde, a Câmara tem vereadores que são oriundos da classe médica, e então é uma trajetória que eu respeito muito, que eu acho que tem ingredientes muito interessantes para a gente estudar. Enfim, é um campo aberto hoje cada vez mais importante, né? Entender a saúde entender a sua história, entender a política, entender como os atores interferem na criação de condições de saúde da população. Perfeito, obrigado, Jorge. Palavra inicial aqui no programa. Deixa eu também trazer para o nosso debate a museóloga e historiadora do Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul, Ângela Pomati. Ângela, deixa eu só, com a tua permissão aqui em seguida, passar inicialmente o site do museu, né, o MUM, muhm.org.br, pois essa exposição que eu citei ali no início, né, a gripe espanhola, a marcha da epidemia, também pode ser acompanhada de forma virtual. Então, muhm.org.br. Ângela, seja muito bem-vindo ao programa. Tratar um pouquinho sobre, inicialmente, da tua experiência, né, com esse tema e o teu interesse, né, por essa área. Olá a todos, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu agradeço o convite em nome do Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul. Eu tenho uma proximidade, eu sou historiadora e sou museóloga também de formação, e toda
a clínica se deu no campo da história da saúde, né, do estudo da história da saúde e da medicina. Fiz a minha graduação em Pelotas e trabalhei naquele período, 1875, meu trabalho de conclusão. Depois do mestrado, trabalhei com saúde e imigração italiana, fiz meu mestrado na PUC, aqui em Porto Alegre. E quando eu ingressei na museologia, eu me aproximei do Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul, em função dessa questão dessas pesquisas, e iniciei o meu trabalho lá. Eu sou museóloga do museu desde 2013, atuei primeiramente como coordenadora de reserva técnica da instituição, né, e depois como museóloga efetiva assim que eu me formei. É muito interessante trabalhar com a questão da saúde, como já colocou, porque a gente consegue dessa prática desenvolver toda a história, né? E trabalhar porque a história da pauta muito a história da cidade. Então, não só com a gripe espanhola, mas a gente tem muitos médicos que foram políticos importantes, que foram pessoas que se envolveram com a questão da filantropia, que foram autoridades em vários assuntos, né? Então, a gente trabalhando com essa temática, a gente trabalha também um pouco da história de Porto Alegre. Eu agradeço pela disponibilidade de apresentar nosso trabalho aqui, né, principalmente esse voltado para a exposição Gripe Espanhola, Marcha da Epidemia. Foi uma exposição que a gente organizou em 2018 para lembrar os 100 anos do grande surto de gripe espanhola em Porto Alegre. Mal sabíamos que logo depois nós teríamos uma nova epidemia que nos colocaria tão próximos do que as pessoas viveram em Porto Alegre naquele período de 1918. Então, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre essa questão referente a essa minha experiência da organização da exposição, tanto física, depois em formato virtual. Perfeito. Deixa eu pegar esse gancho, já que a Ângela já deixou aqui para nós, né, de alguns aspectos tão próximos, né, daquela época, de 1918, outubro de 1918, né, o registro da chegada da gripe espanhola no Rio Grande do Sul, e também da Covid-19 que ainda estamos vivendo. Quais aspectos, né, vou fazer uma pergunta para os dois aqui de forma geral, quais os aspectos, né, e quais essa proximidade que a gente pode estabelecer entre esses dois eventos, levando em conta o contexto, né, da capital gaúcha? Por exemplo, naquela época a gente tinha número de habitantes em torno de 163 mil habitantes em Porto Alegre, né? Quais eram as condições sanitárias, quais as condições sociais, que época era aquela, né, que a gente estava vivendo e que proximidade, que paralelo dá para se fazer, Jorge? Bom, acho que o primeiro ponto que a gente tem que lembrar na história de Porto Alegre é que a partir de 1845 a cidade tem uma grande expansão urbana e essa expansão ela vai virar o século. Por que eu falo isso? Porque a Porto Alegre até então era uma cidade fechada, era cercada por uma paliçada, as condições higiênicas eram as piores possíveis e a expansão urbana ela significa um momento de grande crescimento para Porto Alegre pela inclusão dos arraiais. Então a cidade em 1918 ela está vivendo um florescimento bastante grande, né? Nós temos uma arquitetura característica da Belle Époque, praticamente você consegue igualar a beleza dos prédios no centro da cidade com grandes prédios europeus ou da Argentina do período, então é um período bastante florescente. Isso não significa que não exista uma grande miséria na cidade, porque a gente tem processos de modificação do cenário da capital, com a abertura de ruas, que além dos planos de reforma do início do século na cidade. Significa, e já se fazia uma relevância a isso, porque apesar da cidade estar crescendo, os seus becos, as suas vielas, lugares de sujeira continuam existindo na cidade. Então nós temos condições de muito
benéficas próprias para qualquer tipo de surto de doença na capital. Porto Alegre teve surtos de doenças anteriores, na história da cidade é uma capital como as outras, como Salvador, também passível de diversos ciclos de doenças, e isso acontece porque nós estamos só no início do século começando a pensar em termos de asseio, de condições de saúde na cidade. É bastante importante, né? Aqui nós temos, enfim, o florescimento de uma assistência médico-sanitária aqui em Porto Alegre, a própria Santa Casa, mas a gente tem ainda muito o que fazer. E digamos que a epidemia que vem da gripe espanhola no início do século, 1918, ela pega Porto Alegre com as calças na mão, né? Quer dizer, a cidade vai ter que correr e não vai se ter muito por onde andar, porque as condições de Porto Alegre no início do século são diferentes de Porto Alegre de hoje, ainda que as medidas de profilaxia e a reação das autoridades seja praticamente a mesma, né? Então a gente tem dificuldades em fazer com que a população adote as medidas sanitárias básicas que no início do século se tinha conhecimento e hoje também se tem, mas a gente convive ainda com uma certa negação dentro do campo público, de políticas públicas, porque nós temos conflitos entre diversos níveis. Acho que isso a gente vai poder entrar mais detalhado, tentar apontar rumos para a solução disso, mas as cidades são bastante distintas em extensão, evidentemente, né? Hoje, Porto Alegre é uma metrópole, uma fisionomia que ela começou a adquirir a partir dos anos 50, e isso traz novos problemas de gestão de saúde pública. Então, quer dizer, nós temos uma epidemia de uma escala bem diferente, soluções hoje que nós não tínhamos no passado, nós temos que entender que nós temos problemas hoje que são os mesmos do passado. Ok. Ângela, dentro dessa contextualização que o Jorge colocou ali, também te pediria também uma avaliação, né, desses impactos iniciais, do ponto de vista, por exemplo, né, reação das autoridades, como é que isso chegou para a população, levou um tempo para que a população se desse conta e as próprias autoridades se dessem conta da letalidade desse vírus, da gripe espanhola, dos problemas que viriam a ocorrer? Eu do Jorge, porque realmente a questão da urbanização, a modificação, né? Mas a gente tem um outro grande fato nesse período que marca a conjuntura mundial, que a gente está no meio da Primeira Guerra Mundial, 1918, a gente ainda estava em guerra, então tinha toda uma questão, inclusive, que acabou impactando aqui no Brasil, inclusive na chegada das notícias, né? E essa chegada aqui no Brasil das notícias impacta no nome que a gente conhece, a gripe espanhola aqui, né? Porque o que acontece? Toda a Europa estava envolvida no conflito, a Espanha era um dos países que estava fora, então ela não se detinha a manter apenas a sua correspondência, os seus jornais publicando sobre a Primeira Guerra, e ela começa a publicar sobre esses casos de gripe, né? Que a gente tem várias indicações de onde ela iniciou. Uma das hipóteses é que tenha iniciado numa base militar do Kansas. Então, chega no Brasil, na Espanha, a gripe da Espanha, a gripe espanhola, e ela é conhecida aqui no Brasil nesse sentido, né? E ela é muito interessante também porque, como a Primeira Guerra Mundial, a gente tem também todo um desenvolvimento dos transportes, da organização do próprio mundo maior, que até então não se tinha, portes, principalmente de navio. Então, aqui no Brasil, a gente vai ter principalmente a gripe espanhola, os primeiros pontos vão ser nas cidades portuárias. Então, bem como o Jorge lembrou, Recife é uma cidade que a gripe chega logo, Salvador é uma cidade que a gripe chega logo, e aqui no Rio Grande do Sul ela vai chegar em Rio Grande e vai chegar em Porto Alegre. Quando ela chega em Porto Alegre, ela pega uma cidade completamente despreparada na questão estrutural de saúde. Por quê? Porto Alegre tinha 5 hospitais, nós tínhamos a Santa Casa, nós tínhamos o Hospital Beneficência Portuguesa, nós tínhamos o Hospital da Brigada Militar, o São Pedro e o São José, esses 3 últimos específicos, né, o da Brigada atendia o público da Brigada Militar, o São Pedro, que se chamava na época de Cômio, né, tratava com as doenças
mentais, e o São José era um hospital de isolamento, que é hoje o Hospital Partenon. E a cidade não tinha postos de saúde, essa coisa que a gente vê hoje, por exemplo, com a questão da vacinação da Covid, que tem toda uma estrutura, não se tinha. Então, a primeira ideia primeiro que as pessoas... A notícia chegou e não se acreditou que seria uma pandemia. Então, ela chega no Brasil já num segundo momento da pandemia, né, depois de agosto de 1918, que é muito mais forte, ela é muito mais virulenta, e ela chega na cidade e as autoridades, tanto policiais, políticos, vão se organizar de uma maneira muito rápida. Então, o que é, para mim, a principal coisa que se cria nesse momento? A cidade é dividida em distritos, né? Cada distrito é dividido em quarteirões, então chega num número de 3 quarteirões. Cada quarteirão de um médico. Então, eu consigo entender. Tá cortando um pouquinho a internet ali da Ângela. Eu pedi para ela. Não é melhor ela usar o celular de repente? Deixa eu pedir para ela repetir ali a parte em que ela coloca ali dos distritos, não deu para pegar bem ali. Foi dividido em quantos distritos, Ângela? Vamos ver se a gente consegue seguir dali, por favor. Estão me ouvindo bem? Sim, mais ou menos. Bom, a cidade foi dividida em 5 distritos, e esses distritos em 33 quarteirões. Cada um desses quarteirões ficava sob a responsabilidade de um médico. Então, nós tivemos toda uma reorganização da cidade para o atendimento dessa doença. Então, a gente teve vários espaços que começaram a tratar dessa doença. E, além dos hospitais que eu comentei, nós tivemos 2 escolas que foram utilizar espaços de tratamento, que foi a Souza Lobo e... Agora eu esqueci o nome da outra escola, já lembro aqui para vocês. Mas, enfim, foram usados outros espaços também de atendimento, né? Então, isso para mim foi a maior reorganização. E isso eu acho que dá uma ideia do início do que a gente tem hoje como um sistema de saúde de Porto Alegre, com os postos divididos. Agora a gente perdeu o contato ali com a Ângela. Finaliza ali, Ângela, por favor, a ver se a gente consegue. Eu estava falando um embrião, né, do sistema de saúde que a gente tem hoje em Porto Alegre, com postos, e aí cortou um pouquinho. Pode concluir. Isso. Desculpa, está terrível essa coisa do home office. Eu acho que isso é um embrião realmente, né? Porque a gente tem toda uma reorganização da cidade, do sistema de saúde da cidade, e que esses primeiros distritos, então, vão dar origem a esses espaços de tratamento, que hoje a gente tem, por exemplo, os postos de saúde, nas regiões mais afastadas da cidade, nas questões dos bairros. Ok, então a gente já vê aí alguns dos legados e alguns dos aprendizados, né, dessa pandemia, né, que atingiu Porto Alegre, o mundo inteiro, né, em 1918, né, a gripe espanhola. Só para situar também, Jorge, nós estamos falando aqui de autoridades, né, como o mandatário aqui do Rio Grande do Sul era Borges de Medeiros nessa época, né, e assim... O que dá para se trazer desse processo, né, em termos de profilaxias, como tu falou inicialmente na tua participação anterior, né, do comportamento da população, né? A população também teve que fazer alguns movimentos como tem feito hoje, né? Isolamento, comércios fechados, né? A Rua da Praia, estava lendo um pouquinho sobre isso também para formular nosso contexto aqui, formular minha pauta. A Rua da Praia ficou vazia, né, em determinados momentos ali, então teve muito semelhante, né, nesses aspectos, né, por exemplo. Eu acredito que um detalhe que a gente deve lembrar é que a estrutura de transportes, ela foi, na gripe espanhola, um auxiliar importante, porque ela retardou a chegada da doença aqui até o Rio Grande do Sul e Porto Alegre, porque o transporte era de navio. Os navios demoravam, né, 1, 2, 3 meses para circular no oceano. Quer dizer, esse movimento, né, do vírus
ele foi um movimento bem diferente do que nós vimos aqui no coronavírus. Por quê? Porque nós temos uma novidade que é o transporte aéreo. O transporte aéreo ele acelera a velocidade de difusão do vírus. Então, nós tínhamos que ter, no mínimo, entendido que nós estávamos lidando com uma epidemia, de que o contexto histórico foi importante, porque os meios de transportes foram totalmente diferentes. Então, bom, para relembrar, sim, esses dados, né, de que a Ângela já resgatou de uma forma muito boa, porque sim, a gripe é espanhola, mas ela, na verdade, se tem uma ideia melhor, que ela surge nos Estados Unidos. E como é que ela surge nos Estados Unidos? Porque ela se difunde porque durante a Guerra Mundial, outro fato importante que a gente tem que frisar, foi o fator de difusão, né, da gripe espanhola, né, porque nós tínhamos as trincheiras, nós tínhamos frentes de batalha, nessas frentes choviam, criavam um ambiente de difusão do vírus até chegar na população de cada país e, a partir daí, chegar ao Brasil. O caso, enquanto que a gripe do coronavírus, ela surge em Wuhan, surge na China, e ela se difunde e vai chegar no Brasil rapidamente por causa do transporte aéreo. Mas este ponto, né, de negação é uma coisa que nós já teríamos que ter aprendido a enfrentar. Quer dizer, na gripe espanhola, as autoridades, né, tinham essa imagem de que era uma gripe passageira, como qualquer outra gripe, que era uma gripe que poderia ser, que era facilmente negada. E no Brasil, a gripe espanhola levou um presidente, né, Rodrigo Alves, que foi vítima da gripe espanhola. Quer dizer, essa era uma gripe que afetou bastante o país, mesmo chegando um pouco mais tarde da sua eclosão a nível europeu. E aqui ela acho que é um detalhe importante, né, dessa difusão. Por que ela acabou acontecendo essa difusão? Pelo que eu pude levantar, que não é meu tema, um tema privilegiado de pesquisa, a questão somente da saúde, trabalho com outros temas, mas até onde eu consegui levantar, né, teve uma missão, duas missões, né, militares, que uma médica sanitária e uma missão no Atlântico Sul, que quando voltaram trouxeram o vírus, né, quer dizer, e um dos navios que também fazia viagens, que era o Demerara, entre a Europa e o Brasil, também pelo fato de, em sequência, em 3 portos do centro, do sudeste e do nordeste, também teve criou uma rede de contaminação nacional bastante eficaz, né? Nós começamos um pouco tarde a contaminação, mas foi rápida por causa dessa circulação de navios. Quer dizer, as reações de negação, quer dizer, a doença existiram como hoje, a recusa das autoridades em assumir esse compromisso no passado, em parte se repetiu, e aí a gente começa a analisar o processo no Brasil. Então, o que você tem no nível nacional? Você tem uma resistência maior a enfrentar as medidas sanitárias, a bancar as medidas sanitárias da pandemia, mas isso não aconteceu tanto nos estados e municípios, que conseguiram dialogar melhor do que o nível federal com a classe médica, e houve maiores períodos de contenção do que o governo federal propôs em termos de país. Por quê? Porque nós não conseguimos amadurecer a resolução do conflito, que é a criação de condições sanitárias com a criação de condições econômicas, né? Quer dizer, no passado, a pandemia da gripe espanhola afetou a economia, quer dizer, houve paralisação de atividades, houve fechamento de negócios, né? E esse foi um custo que aconteceu no passado, né? Quer dizer, nós, de alguma forma, deveríamos ter maior consciência de que esse custo novamente ia acontecer e que as autoridades elas têm compromissos com políticas por saúde. Ok. Ângela, queria trazer também algumas curiosidades aí, né, do ponto de vista do comportamento até da população, né, especialmente o que se tinha ou o que se falava em termos de medicamento, de tratamento. Eu li alguns materiais até que as pessoas utilizavam naftalina, né, no nariz para tentar barrar
barrar o vírus. Já existia, já se usava máscara, por exemplo, né? O que se tinha do ponto de vista de medicina, né? Sei que foi muito difícil para a própria medicina entender a gripe espanhola naquele momento, né? Trazer um pouco desses fatos, né, curiosos aí também, de canja de galinha, né? Se falava muito naquela época, né? Então trazer um pouquinho dessas questões aí também que pautaram aquele momento. Uma das coisas que mais nos chamou a atenção foi exatamente isso na nossa pesquisa, né? A gente começou primeiro que nós sabíamos que foi usado máscara no mundo inteiro, então nós queríamos fotos das pessoas de máscara em Porto Alegre, nós não localizamos, mas a gente tem registros das populações através dos jornais e dos periódicos. Então tem uma revista chamada Revista Máscara, que era uma revista ilustrada, que traz várias fotos, podem conferir na nossa exposição, que trabalha com essa questão da cidade ficou. Então, além das fotos, né, do pessoal pedindo comida na padaria Rocco, que é um prédio histórico ali do centro, que funcionava uma padaria, as pessoas de baixa renda iam para a fila para buscar pão e leite. Tinha toda a questão da mudança da sociedade, as pessoas precisavam ficar em casa, algumas pessoas foram para o interior de Porto Alegre, né, não ficaram na cidade realmente, e as pessoas reclamavam. Então, temos cartas, por exemplo, enviadas à Máscara e aos jornais, que as pessoas dizem assim, eu não aguento mais ficar em casa, muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje, né? O piano já me entedia, eu já li todos os livros da minha biblioteca, quando isso vai terminar? Então, e a gente está, nesse momento, num limbo da medicina, porque nós não temos toda essa possibilidade que a gente teve hoje, da construção de uma vacina em pouquíssimo tempo, nós não tínhamos como, porque simplesmente não se conhecia qual era o agente causador da gripe, em função de que se tinha microscópio, mas não se tinha microscópio eletrônico. O microscópio que existia em 1918 não possibilitava ampliar o vírus a ponto de conhecer o seu agente. Isso só vai acontecer em 1931, quando eles inventam o microscópio eletrônico, possibilita ter uma visão ampliada desse vírus. Quando a gente não conhece o agente causador, é muito difícil a gente indicar tratamento, né? Então, como muito se faz até hoje, a ideia dos médicos se indicava descanso, né, o repouso, chás, né, líquidos para hidratar o corpo e comidas leves. Então, por isso que a gente até denominou uma dos nossos nichos na exposição de canja, quinino e limão. Então, as pessoas preparavam suas canjas, faziam seus chazinhos de limão e tomavam a quinino, que tinha várias formas de preparo, cápsula e tal, que é uma planta oriunda aqui do Brasil e que ela era muito utilizada principalmente pelo fato de que ela baixava a febre. Então, ela era utilizada no tratamento da febre amarela, por exemplo, e ela foi utilizada durante a gripe para essa questão de febre. Só que as pessoas têm uma necessidade muito grande de se tratar, né? A coisa da automedicação não é de hoje, então houve necessidade de baixar decretos em Porto Alegre sobre a quantidade de quinino que as pessoas poderiam comprar. Então, por exemplo, tinha alguns decretos que diziam o seguinte: só pessoas de Porto Alegre podem comprar quinino nas farmácias de Porto Alegre. Existe um número X de possibilidade de compra. Cada pessoa pode comprar apenas 2 frascos de quinino. Porque as pessoas enlouqueceram. A mesma coisa com a galinha e o limão. Tem na revista Máscara fotos da ampliação, foi um momento, o ápice da gripe, da ampliação do número de gaiolas das galinhas vivas do mercado, porque a procura era tão grande que eles precisaram aumentar esse espaço. Os limões também, e aí isso levou também uma questão do aumento dos preços. O governo precisou tabelar esses elementos que eram vistos como de tratamento, porque os lugares estavam cobrando preços exorbitantes. Então, se tabelou o preço do limão, se tabelou o preço da galinha e se tabelou o preço da quinina, para que ninguém pudesse ser enganado. Então, a gente consegue visualizar. E essa questão da naftalina, aí é uma outra coisa bem interessante, porque também surgiram vários tratamentos, assim, muito malucos, coisa de colocar naftalina no nariz, porque tu acreditava que se tu respirasse um ar a naftalina tu não se contaminaria. Então, isso causou várias hemorragias nasais, as pessoas iam para o hospital não por causa da gripe, mas por causa da hemorragia. As pessoas tomavam altas doses de quinino, iam para o hospital com um problema gastrointestinal, porque tinha essa questão.
o ácido acetil salicílico também foi utilizado, e aí também super dosados passavam mal, e além de outras coisas, assim, né? Por exemplo, eles sugeriam queimar alcatrão nas ruas porque eles acreditavam que isso ia matar o vírus. Eles propunham medidas de sanitização através de outras substâncias, assim, sem nenhuma comprovação, mas era o que eles tinham. A gente também precisa entender que naquele período não se conhecia o vírus, não se conhecia a doença, então eles estavam buscando alternativas. E os médicos ficavam de mãos amarradas também em função de não conhecer o agente da doença, né? Umas coisas bem semelhantes aí ao que a gente tem vivido aí, né, Jorge? Para trazer alguns números também para ilustrar aqui, e também fiquem à vontade até para de repente contestar esses dados aí, né? O conhecimento de vocês evidentemente é muito maior aqui. Por exemplo, nós tivemos, guardadas as proporções, né, no Brasil nós tivemos 300 mil mortes, né, pela gripe espanhola, e em Porto Alegre 1.316. Claro que são números que se trabalham, né? Mas há um entendimento de que são subnotificações, né? Que esse número seria maior em função até das condições que se tinham até para o registro dessas e a comprovação dessas mortes na época. Mas queria trazer isso também, como o Jorge colocou também, que o próprio presidente eleito Rodrigues Alves foi também vitimado pela gripe espanhola. Então, para trazer esses números também, né, Jorge, para dizer que a gripe espanhola também foi devastadora na sua época, né, e no seu contexto, né? Esse ponto das vítimas, né, é importante. Antes eu gostaria de complementar, é bastante interessante essa parte de ver como a cultura popular reagiu à pandemia, né? Porque sim, é bastante engraçado olhar na literatura, né? Que a escassez dos produtos que escassearam, entre os produtos que escassearam, que foi o limão com a cachaça, que era que se fazia caipirinha, que se acreditava, enfim, né? De que poderia ser eficaz, né? No combate à pandemia da gripe espanhola. Claro, e um detalhe que a Ângela pode confirmar, inclusive, porque eu não me lembro se ela chegou a mencionar, mas eu encontrei as referências de cloroquina, que também é um medicamento que hoje se sabe não tem nenhum efeito sobre a gripe do coronavírus, já sendo usado para a gripe espanhola, dentro dessas ações que, enfim, se julga populares, né, dentro dessas medidas que a própria população toma para poder tentar, junto com a classe médica, se curar. O que eu acho interessante é a gente entender o nível de desenvolvimento da medicina da época, que ainda tinha suas limitações, que era totalmente diferente, né, do saber médico que nós temos hoje, com um sistema que foi capaz de produzir uma vacina, né, num curtíssimo espaço de tempo que não se tinha condições de se produzir durante a gripe espanhola. Então nós estamos em condições muito melhores de enfrentamento dessa pandemia. No entanto, estamos reproduzindo os erros de mentalidade do início do século. É isso que me chama a política, que me chama a atenção, porque que não é apenas a população repetindo esses erros, né? São autoridades, né, que têm responsabilidades político-sanitárias a cumprir. Agora, com relação às vítimas, eu fiz para mim, me preparar aqui, fiz um comparativo entre gripe espanhola no mundo, no Brasil, coronavírus no mundo, no Brasil e Porto Alegre, e os dados que eu pude levantar, que também são sujeitos a confirmações, né, das vítimas da gripe espanhola, né, entre 50 e 100 milhões de pessoas no mundo, só 250 mil, na França 600 mil, em Portugal 120 mil, nos Estados Unidos 675 mil, no Brasil oficiais 35 mil mortes, 3.971 mortes no Rio Grande do Sul, 1.300, que foi o seu dado, e 1.316 em Porto Alegre. Coronavírus, nós temos estamos em cerca de 2.600.000 mortes, 282 mil mortes no Brasil, 15.606 no Rio Grande do Sul, 2.838 em Porto Alegre, que nos leva a concluir que se
proporcionalmente a gripe espanhola foi mais grave, no sentido de percentualmente uma população maior, né? Quer dizer, hoje nós temos uma gripe que está levando, né? Hoje, né? Nós estamos a população de mortos que teve na queda das duas torres gêmeas, né? Quer dizer, não é mais nem para se comparar quanto número de aviões essa gripe está levando da nossa população. Hoje nós temos praticamente o equivalente a um por dia ao que foi uma comoção do planeta em 2001. Então nós temos que tentar entender, né, a dimensão do efeito dos nossos erros, né? Quer dizer, enquanto nos países europeus que conseguiram tomar a decisão pela compra da vacina com bastante antecedência, né? Isso já não sou eu que estou dizendo, né? Isso aí já é a crítica que a gente ouve das autoridades nos meios de comunicação. Nós perdemos um tempo para adquirir a vacina que está sendo contado em mortes, né? Quer dizer, acho que a discussão, né, do que o Estado deve fazer é absolutamente fundamental. Por quê? Porque no passado, o que o Estado fazia? O governo fazia o quê? O governo usava o seu dinheiro, né, regra geral, para pagar os coveiros e pagar os caixões. Quer dizer, e hoje tu tem investimento em política sanitária, tu tem compra de leitos, tu tem compra de equipamentos, tu tem uma diversificação de investimentos em ações que realmente resultam em preservação de vidas, né? Quer dizer, auxílios emergenciais para resolver os problemas do drama econômico é um lado da moeda que não existia no passado, mas hoje nós temos um investimento que se dá em política de saúde propriamente dita. E qual é a cereja do bolo? Qual é o ponto mais importante que tem que haver esse investimento em política de saúde? É na aquisição da vacina. Então, o fato de que está sendo hoje criticado pelos analistas de que nós temos diferentes, vamos dizer, níveis de gestão da epidemia, eu acho que é um ponto que nós temos que refletir, porque nós temos no nível federal uma difícil relação de gestão da epidemia. Nós temos recentemente como quarto ministro de saúde para seguir a política do país nesse campo. Isso é muito problemático, né, considerando as necessidades de ação imediata que precisa ter. E, por outro lado, nós temos uma diferente relação, né, entre os níveis estadual e municipal. Mesmo aqui no Rio Grande do Sul e Porto Alegre, houve uma diferença muito positiva, e no Estado também, em diversos níveis, se a gente for comparar com a ação federal. Quer dizer, se a gente for comparar com a ação... não quer dizer que a ação do nível do governo do Estado e do governo municipal sejam hoje, talvez no passado recente, mais defensáveis, né? Quer dizer, nós tivemos no governo da Prefeitura de Porto Alegre tomadas ações por um governo que era muito criticado, nós tivemos ações muito mais importantes para combate à pandemia, porque foram tomadas no momento certo, porque se fechou parte do comércio com antecedência, só que na medida que houve troca de governo, adotando uma política de enfrentamento da pandemia diversa, isso não se repetiu. E hoje nós temos o governo municipal tentando resolver as suas contradições, né, tentando encaminhar o combate da pandemia de uma forma que nós víamos muito mais decidida no governo anterior. E o governo do Estado, por sua vez, reconhece que tem diferenças com o governo federal e tenta tomar dentro de um contexto político também tenso algumas decisões, como foi essa decisão que é acertada, né, da bandeira preta, né, em todo o estado do Rio Grande do Sul, por mais que haja uma pressão contrária a essa medida. E isso é a defesa. O que eu quero dizer é que os governantes acertam quando adotam as medidas recomendadas pela classe médica, porque a classe médica hoje sabe mais do que a classe médica do passado sobre condução
da gestão da pandemia. E as autoridades políticas erram quando elas se distanciam das medidas preconizadas pela classe médica no combate à pandemia. Então, a gente tem que continuar, né, assumindo um papel, né, de esclarecimento, né, do que está acontecendo. Nós estamos vivendo uma catástrofe sanitária, né, com o número de mortes. O Rio Grande do Sul hoje está com 500 mortos diários, se não me engano. Isso é 25% dos mortos do país são aqui no nosso estado. Quer dizer, então os estados adotam políticas diferentes, estão adotando políticas diferentes, e isso é bastante complicado. Pois tá certo. Obrigado, Jorge. Ângela, nesse contexto, né, e também fazendo esse paralelo e resgatando um pouquinho da história também, uma coisa que chamou atenção na gripe espanhola foi a sua velocidade de propagação, mas também a sua velocidade do vírus parar de circular, né? Foi chegou aqui em outubro, em janeiro de 1919, já estava muito enfraquecido, né, a circulação do vírus. Se você falasse também, trouxesse esse aspecto, né, dessa velocidade e o quanto esse período curto ele foi tão devastador aqui para a capital, por exemplo. Isso é uma coisa bem interessante de perceber, assim, porque ela tem uma diferença grande da questão da pandemia que a gente vive hoje, mas eu também acho que em função, a população era muito menor, né, e a gente tem, nesses 3 meses, a gente estima que 70% da população do Rio Grande do Sul se contaminou com a gripe espanhola. A mortalidade dela não é tão alta, né, enfim, aqui em Porto Alegre, realmente, a gente estima que tenha falecido cerca de 1.300 pessoas através dos relatórios, né, do Estado. A gente sabe que esses números possivelmente são notificados. Tinha uma dificuldade muito grande de também notificar, de saber, de entender a doença, porque a doença ela tinha vários sintomas também, então as pessoas desfaleciam, as pessoas ficavam na rua, as pessoas tinham problemas gastrointestinais, então a gente também tem essa dificuldade de notificação. Mas ela realmente aqui no estado, ela foi rápida no sentido de que ela chegou em outubro, novembro foi o pico, então a gente tem novembro com terrível, muitas mortes. Se a gente pegar os jornais da época, a página onde tem são páginas e páginas, com 6, 7 páginas, coisas que a gente tinha 2, 3 registros. E aí a gente vai vendo essa modificação. Quando chega em dezembro, ela começa a acalmar, em janeiro a gente tem pouquíssimos registros. Mas isso não quer dizer que não houve casos de gripe depois, né? A gente tem casos no Brasil e também fora do Brasil que a gripe se estende até 1920, até 1922, daí com surtos menores e mais generalizados. Mas aqui foi isso. Foi muito rápida, realmente. Ela tinha cerca de 70% da população e ela começa a diminuir os casos em função também da grande quantidade de gente que foi contaminada nesse período, né? E aí, em dezembro, a gente já começa a ter uma diminuição desses casos. As medidas para a época, Ângela, chegaram a influenciar nesse processo? Por exemplo, isolamento, isso de certa forma ajudou também nesse processo, mas também tivemos um grande número de pessoas infectadas, né, o que também pode suscitar a formação de anticorpos, né, para a proliferação, enfim, né, o que se fala hoje de contaminação de rebanho, no caso, né, por exemplo. Isso. Eu acho que tem muito também, claro, houve medidas de isolamento social também no período, né? E muito em função da ideia dos médicos do período que pediam para que a população não saísse, evitasse o centro, mas também muito em função das coisas que estavam acontecendo no número de mortes. Por exemplo, a gente tem registros, claro, as escolas pararam, o bonde precisou parar, porque o número de jornais trabalhavam neles que ficaram doentes foram muito grandes. A gente teve mortes de muitos coveiros. Então, a gente tem registro, por exemplo, de pessoas, dos presos da cadeia pública que foram trabalhar como coveiros, porque não existiam mais profissionais. Então, a gente tem essa dificuldade, tem um número muito grande de pessoas que esses falecimentos, esses adoecimentos fazem também com que muitas coisas fechem e outras coisas foram fechadas também pelo governo, né?
Então, uma das coisas muito interessantes que a gente pode perceber também essa similaridade dessa questão de fechar e de evitar a aglomeração foi o cancelamento do Gauchão de 1918. A gente nunca teve a final do Gauchão. São times que até hoje pedem, né, essa questão de ser reconhecidos campeões, porque havia as disputas ocorriam no interior, né? E aí o final acontecia aqui na capital. E aí chegou o próximo final, houve a pandemia e eles não tinham como se reunir para assistir os jogos. Então, o Cruzeiro, o 14 de novembro e o 14 de Livramento e o Brasil de Pelotas ainda hoje discutem essa questão de quem teria sido campeão de 1918, né? Então, acho que tem essas questões. Eu não sei te dizer exatamente sobre essa questão da imunidade de rebanho, porque realmente eu acho que faltam dados, inclusive para a questão médica, porque a gente começou a trabalhar e conhecer mais essa coisa do vírus de 1918 há pouco tempo, quando se recuperou algumas cepas e se está trabalhando com essa questão. Então, realmente, eu acho que foi um misto, foi o número de pessoas que foram contaminadas nesse período e também a questão do fechamento da cidade, né? Muito bem. A gente está chegando ao final do programa. Eu quero fazer uma última rodada aqui com os nossos convidados. O Jorge Barcelos, historiador e coordenador de cursos da Escola do Legislativo da Câmara de Porto Alegre, também com a museóloga e historiadora do Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul, Ângela Pomati. Deixa eu iniciar essa rodada final com o Jorge, até para a gente encaminhar, Jorge, assim, lições, né, que a gente pode ter tirado da gripe espanhola e lições que a gente, dessa história que ainda está sendo escrita em relação ao coronavírus. Seu recado final, Jorge. O meu recado final é tentar que a gente possa compreender esses contextos no seu significado, né? A gripe espanhola de 1918, ela acontece no contexto do Estado liberal, o que significa que o Estado intervém dentro com medidas para o controle da pandemia ao seu alcance, ou seja, controle de preços, medidas saneadoras. E hoje, em 2021, nós vivemos um Estado neoliberal em todas as esferas. Isso significa que, frente à equação economia versus sociedade, você tem um Estado muito dividido, que precisa ser orientado e que precisa fazer um debate muito grande para tomar medidas que sejam tanto benefício para o mercado, que é importante, mas que beneficiem a população. E escolhas difíceis são feitas em função do que você prioriza, né? Então, esse é o meu recado, né? Entender que são contextos diferentes de atuação do Estado, mas que o Estado não pode fugir do seu papel para preservar as vidas dos cidadãos. Ok. Ângela, recado final, né? Tratando sobre do legado, né, do aprendizado que fica desses dois eventos na história, um século atrás e outro que ainda, dessa história que ainda está sendo escrita. Eu gostaria também que tu lembrasse, né, para finalizar, a exposição, né, que pode ser conferida virtualmente. Eu acho que o principal recado para a gente é acreditar na ciência, né? A gente consegue perceber as dificuldades que os médicos e as autoridades tiveram em 1918. A dificuldade, muitos médicos perderam a batalha em 1918 para a gripe espanhola. Nesse tratamento eram mortes muito rápidas também, então a gente tem essa ligação também com o que está acontecendo com a Covid, né? Mas eles não tinham, eles fizeram com o que eles tinham em mão, com muito conhecimento, sem muitos medicamentos. E hoje a gente tem um desenvolvimento muito importante da ciência, tanto na questão da ideia de entender a doença para evitar que nós nos contaminemos, quanto da questão dos tratamentos, né? Hoje a gente tem, por exemplo, antibióticos que são utilizados para infecções posteriores, que na época não tinha. A gente tem medicamentos que pode auxiliar no tratamento da doença, né? A gente tem uma possibilidade de um sistema de saúde muito maior, muito mais amplo, com toda uma estrutura. A gente tem essa possibilidade das vacinas, que é uma coisa incrível, e não só da Covid, né, que a gente está nessa questão dessas várias vacinas que estão surgindo no mundo, mas a própria vacina da gripe, como é importante que a gente se vacine não só para a gripe, mas para tudo, né, para o sarampo, que a gente não se discute das campanhas de vacinação. A gente, através da vacina, a gente conseguiu
erradicar no Brasil uma doença que era terrível, que foi a poliomielite, que assolou o Brasil, e desde a década de 80 nós não temos mais casos aqui. E acreditar na ciência e lavar as mãos. Importante, né? Essa questão da higiene, do cuidado, do cuidado com a questão da higiene da mão e tal, que a gente vê que os médicos pediam, né? O cuidado ao espirrar, o cuidado ao lavar as mãos logo depois disso, que eles pediam lá nos periódicos de 1918 e que eles estão novamente pedindo aqui. Então, esse fica o nosso recado. E eu gostaria muito de convidar vocês a visitar a exposição, né, virtualmente. Ela esteve em formato físico até o final do ano passado no museu. E aí, em função da pandemia, nós transformamos ela em uma exposição virtual. Ela se encontra no site do museu. É só colocar MUM, M-U-H-M no Google, que vocês vão conseguir localizar o site. E a gente tem, então, a exposição. E além da exposição da gripe espanhola, nós temos outras exposições que falam sobre saúde e doença em Porto Alegre. Nós temos uma exposição virtual chamada Desafios da Medicina, que trata sobre toda essa questão do desenvolvimento da medicina no mundo. A gente tem a história do estigma e isolamento, a hanseníase no Rio Grande do Sul, que a gente trata de uma outra doença extremamente estigmatizante, que foi a hanseníase, né? E fala da questão do leprosário Itapuã. A gente tem também uma outra exposição que trata sobre a questão da tuberculose, que é uma exposição que a gente fez em formato de vídeos, então são pequenos videozinhos que falam sobre essa questão da temática da saúde, que é uma doença que também a gente não pode descuidar, porque ela parece uma doença tão século XIX, mas ela mata muita gente. Hoje a gente tem uma contaminação muito grande, então a gente trata sobre as questões de como se prevenir e também como buscar o atendimento se estiver doente de tuberculose. Perfeito. Eu queria também, no final, fazer um agradecimento ao Sindicato Médico, né, do Rio Grande do Sul, Simers, né, que também nos proporcionou e nos colocou em contato, né, com a Ângela Pomati. Então, queria também, Ângela, fazer esse agradecimento aí ao Simers, né, e lembrar que o museu está fechado, né, nesse momento, mas que quando tudo isso passar, né, e vai passar, e essa nosso pensamento positivo para que isso passe o quanto antes, né? Lembrar que o museu ele fica na Avenida Independência 270, aqui na capital gaúcha, né? Então, quando tudo isso passar, também poderá ser visitado de forma física, né? Então tá. Deixa eu agradecer mais uma vez aqui aos nossos convidados, ao Jorge Barcelos, historiador e coordenador do curso de cursos da Escola do Legislativo, Julieta Battistioli, aqui da Câmara de Porto Alegre, e também a museóloga e historiadora do Museu de História de Medicina do Rio Grande do Sul, Ângela Pomati. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. A vocês que nos acompanharam aqui no TV Câmara Entrevista, também muito obrigado pela sua audiência. Fica aqui o recado. Acesse as nossas redes sociais e visite também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre para que você fique por dentro de todas as notícias da Câmara aqui da capital. Muito obrigado mais uma vez. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.